Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira a nova fase de pagamentos do auxílio emergencial a partir do dia 6 de abril. Ele participou de uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, ao lado do ministro da Cidadania, João Roma, do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e do presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, Gustavo Canuto, e voltou a criticar as medidas radicais de isolamento social determinadas por prefeitos e governadores durante a pandemia da Covid-19. Vamos acompanhar. Como sempre disse, tínhamos e temos dois inimigos: o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. O Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado e muito o que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil. Durante seu pronunciamento, Bolsonaro disse que tem conversado com pessoas mais pobres e sentido o desespero dessa parte da população com a falta de dinheiro. Abro aspas. As geladeiras estão vazias, conversei com as pessoas, a fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas que não têm o mínimo para dar aos seus filhos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil, fecho aspas, declaração do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta quarta-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Ana, muito boa noite a todos. Olha, hoje foi um dia de arrumação, né? Depois da reforma ministerial, depois de debates políticos, a história é concentrar no combate à pandemia do novo coronavírus. Depois da reunião importante do Comitê Nacional de Combate à Pandemia, o presidente Jair Bolsonaro veio a público dizer que assim, é verdade, nós temos dois grandes problemas. Dois, não é um só, nós temos dois grandes problemas. O primeiro, evidentemente, é a pandemia do novo coronavírus, que alastra, recrudesce e leva o Brasil a perder brasileiros de uma forma nunca vista na história. É muita gente morrendo e isso é sim motivo de preocupação. Só que é o seguinte, os estados estão fechando o país em lockdowns, toque de recolher, que o presidente disse que se assemelha a um estado de sítio, e aqui em Brasília, por exemplo, estão parando as pessoas depois das 11 horas, depois de 10 horas não pode ficar mais nas ruas, e multando em 2.000, constrangendo e sendo até agressivo com as pessoas que estão voltando de trabalhos ou simplesmente voltando para casa. E o estranho, e que a Ana tem chamado a atenção aqui, e o Augusto também, é a ausência do Ministério Público em defender o povo. O Ministério Público está indo no sentido de produzir mais lockdowns. Nesta semana, o governador daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, entendeu que tinha que abrir a economia. Veja bem, o governador, ele tem dados, ele tem pesquisas e ele decidiu que ia abrir. Veio a Justiça, com apoio do Ministério Público, e voltou a fechar sem data de abertura. Sabe quando é? Quando cair o número de casos aqui no Distrito Federal, ou seja, não se sabe quando. Agora, e essas pessoas que estão fechadas, essas pessoas que estão impedidas de trabalhar? E aí uma frase redundante que eu venho dizendo aqui: quem é que vai pagar por isso? E o presidente está sendo criticado, viu? Criticado por essa manifestação e por ter falado sem máscara ao microfone. É essa a crítica. E a relação é de que foi momentos depois, horas depois da reunião do Conselho que decidiu máscara para todo mundo, isolamento social e a principal informação que não será divulgada, que o Brasil já tem mais de 500 milhões de vacinas contratadas, ou seja, dá para imunizar todos os brasileiros com as vacinas contratadas até agora. Isso não vai aparecer muito, não. E você, Guilherme Fiuza, o que achou das declarações do presidente Bolsonaro e também desse anúncio importante feito no campo econômico, a volta do auxílio emergencial já a partir da semana que vem? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel e mestre Augusto Nunes. Boa noite a você.
Olha, eu começaria dizendo, antes de falar do pronunciamento do presidente, que esses que estão escondidos atrás de máscaras reais e metafóricas, eles não estão enganando mais ninguém. Porque a máscara será inútil dentro de um conjunto de medidas irracionais. A máscara não vai salvar, né? Com este lockdown estúpido, né, que continua sendo afirmado como ciência sem ser, não vai adiantar a máscara, não vai adiantar. As pessoas convivem, por exemplo, a gente está no meio de um feriadão agora, né? Um feriadão absurdo, né? Completamente absurdo. Supostamente, né, assim, é tão primário, é tão tosco o critério. Então, assim, vivam menos e isso salvará mais vidas. Então é o seguinte, um feriadão. Onde estão as pessoas? Onde é que elas estão convivendo? Né? Elas podem estar em casa, elas podem ter viajado, muitas se deslocaram para outros lugares que têm menos fiscalização, que estão fora dos centros, estão muito menos enquadráveis em políticas públicas de organização que estes governadores e prefeitos se negam a fazer no transporte, no comércio. Eles se negam, eles querem bater na população, eles querem trancar, eles querem restringir, eles querem fazer toque de recolher, eles estão brincando disso. A brincadeira séria e grave. Porque isso não tem nenhum documento no mundo que mostre, olha, desta maneira você está contendo a propagação. Não tem nenhum documento. Nessas medidas parecidas com o estado de sítio. Então, de madrugada, ninguém na rua. Aí estamos defendendo a saúde. Mentira! Onde é que está o documento? Alguém apresentou esse documento? Ninguém apresentou. Então, a gente está no meio de um feriadão, em que você tem a população, talvez até em alguns lugares, os que têm menos discernimento, reunidos, aglomerados. Ah, você vai denunciar uma festa aqui, outra ali, mas você não vai ter o alcance que você teria com as atividades funcionando. Então, eu estou aproveitando, Vitor, antes de falar sobre o presidente e auxílio emergencial, eu estou dizendo, estamos insistindo em medidas sem nenhuma demonstração de eficácia, que podem estar piorando a situação, e esses proponentes têm que ser questionados. Eles não podem ficar para sempre nessa história. Agora você vive, agora você não vive, agora você trabalha, agora você não trabalha, agora você fica em casa, agora você sai de casa. Não pode ser. Então, o auxílio emergencial é uma parte da resposta para esse problema sem precedentes, principalmente para a forma como a sociedade está reagindo muito mal a esse problema, resolveu achar, né, a primeira vez numa pandemia que resolvem achar que o mundo para. É a seita da terra parada. Né? Quanto menos você viver, mais você salva a vida. Não é isso, não existe isso. Isso é grosseiro, isso não é científico, não é inteligente. O auxílio vai durar um pouco mais, porque as medidas estão sendo empurradas por mais de um ano. Mas isso é endividamento, isso é um buraco que está sendo cavado e, evidentemente, que se esses mascarados, né, no sentido metafórico, né, que estão aí fazendo política, estão fingindo que estão salvando vidas, se eles não forem questionados, eles vão levar isso para sempre. E aí a gente vai à falência, o país vai à falência porque não tem como você garantir, né, meio de subsistência por tempo muito longo para as pessoas que não podem trabalhar. E você, Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la. Ana, boa tarde. Boa tarde, Brown, Fiuza, Zé, Mestre Augusto, nossa audiência. Olha, Brown, o presidente Bolsonaro aí, ele reafirma o óbvio, né? A defesa da liberdade. Nós tivemos essa semana aí uma entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele até disse que nós criticamos quando as críticas são pertinentes e são pontuais, ou seja, nós sempre estamos aqui para criticar quando precisa, mas para enaltecer o que precisa ser enaltecido. E, nesse caso, o presidente Bolsonaro, ele está coberto de razão. E, infelizmente, a pandemia se tornou aí
uma pandemia de uma nota só, né? É proibido você ir contra o lockdown ou você tentar discutir intelectualmente, de uma maneira intelectualmente honesta, várias medidas, né? Não dá para a gente trancar todo mundo em casa, não dá para a gente soltar todo mundo na rua também, a gente tem que atacar todos os frontes. E esse pessoal aí que condena a fala do presidente Bolsonaro exatamente por politizar essa pandemia, por politizar esse vírus, a gente está vendo que isso é o mais óbvio, né? Há um ano, esse pessoal aí que gosta de chamar, né, todo o resto que não concorda com eles de negacionista, esse pessoal até agora não mostrou a ciência, não mostrou os números, né? Essa semana nós entrevistamos aqui a Alana e o Dr. Kleber, né, do Movimento Escolas Abertas, e o Dr. Kleber trouxe um ponto muito interessante ali quando ele discute exatamente com as autoridades municipais em relação à abertura das escolas, que é o quê? Ele pede exatamente relatórios científicos, vamos discutir onde estão os seus números que as escolas precisam ficar fechadas da maneira como estão fechadas há quase um ano. E ele aí confirmou o que a gente já suspeitava, né? Não existe, esses números não voltam, esses relatórios, e esse debate, ele não volta. Então, a gente vem falando muito aqui, né, sobre as pesquisas de Stanford, da UCLA, a própria declaração de Great Barrington, mas não custa nada a gente também dizer as palavras aí do próprio secretário de Saúde de São Paulo, o Giancarlo Gorinchen, que disse recentemente, né, pouco mais de 3 semanas aí, numa entrevista seguinte, aspas aí para o secretário de Saúde de São Paulo: não temos capacidade em nosso país de fazer um lockdown, as pessoas vão morrer de fome, vamos ter um problema civil e social. E aí, Vitor, o que nós vivemos aqui agora na Califórnia, por exemplo, que é aí a 5ª ou a 6ª maior economia, maior PIB do mundo, nós estamos vendo uma economia extremamente saudável se desmantelando, pessoas saindo, levando o que resta de seus negócios para outros estados, para ver se consegue sobreviver a esse lockdown severo que vem acontecendo aqui na Califórnia há quase um ano. E, inclusive, nesse estado que é muito democrata, agora, na cédula de várias eleições no mês de julho, estará o nome do governador da Califórnia, Gavin Newsom, aí exatamente para chamar para um recall. As pessoas, mesmo democratas, não estão satisfeitas com o rumo que o governador vem dando aqui, principalmente em relação a esse sufocamento aí da economia estadual.